Ok? Bom dia, tudo bem? Certinho. Bem, senhores e senhoras, a imprensa hoje está sendo encaminhado hoje ao Congresso Nacional o pacote anticrime. São 3 projetos de lei, todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Não se trata, como algumas críticas um pouco equivocadas estão sendo realizadas, não se trata de apenas aumentar penas. Nós estamos, na verdade, criando métodos de investigação, como agente encoberto, bancos nacionais de dados, e estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Não é a dureza da pena que resolve o problema, mas a certeza da aplicação. Nós estamos trabalhando com a certeza. Mas também temos a compreensão de que é necessário, sim, endurecer em relação à criminalidade mais grave. Nós sabemos que existe um problema carcerário, não é possível endurecer contra toda a criminalidade, mas crime violento, crime organizado e corrupção, há que se ter um endurecimento. O projeto não resolve todos os problemas, é um passo, porém, na direção correta. Paralelamente, o governo vem tomando uma série de medidas e planejando outras para que nós possamos mudar esse quadro de sempre crescimento dessa criminalidade. Ministro, o senhor acha que separar as propostas é ceder a pressão dos parlamentares que não concordam em votar no Caixa 2? O senhor não acha que separar, dividir as propostas que serão encaminhadas ao Congresso não é ceder a parlamentares? Não, o governo ele está sensível ao debate e nós queremos levar os projetos ao Congresso e convencer os parlamentares do acerto, mas também estamos abertos a sugestões. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado e crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Foi o governo ouvindo reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente. Mas os projetos vão ser apresentados ao mesmo tempo. Senhor, presidente, que assinaram o projeto, uma dúvida, foi o senhor ou o presidente Bolsonaro que está pela assinatura dos 3 projetos agora na solenidade, que ela foi fechada. E quem estava nessa solenidade? O presidente, esse é um projeto, veja, o Ministério da Justiça faz parte do governo, essa é a política do governo. O presidente Jair Bolsonaro, desde quando me convidou e sempre reiterou nos seus discursos, que esse seria um governo firme contra o crime. Não é porque... E veja, esse é um projeto que se faz em cima do império da lei, aquilo que chamam de rule of law. Nós estamos respeitando direitos, mas também entendemos que crime organizado, crime violento e corrupção violam direitos da população. Foi o senhor ou o presidente? Não, o presidente, sim, que está encaminhando o projeto. Eu não teria nem condições de encaminhar o projeto se não fosse pelo Executivo. O projeto vai ser levado ao Congresso à tarde pelos ministros. Nós vamos apresentar ao presidente Rodrigo Maia e ele vai começar a tramitar esse projeto. Perfeito? Isso vai ser encaminhado e nós vamos abrir o diálogo com os parlamentares. Isso é normal. Eu vou só responder mais 2 perguntas, tá? Porque daí nós continuamos à tarde. Caixa 2 não é corrupção, ministro? Não, Caixa 2 não é corrupção. Existe o crime de corrupção, existe um crime de Caixa 2. São 2 crimes. Os 2 crimes são graves. Mas você aceitar dinheiro por outra via não é uma espécie de corrupção? Como é que a gente Não, explica aí é uma questão técnica. Explicar ao ouvinte que existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso
na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. O governo tem um firme compromisso em reforçar a institucionalidade. Isso passa pelo enfrentamento de crime organizado, crimes contra a administração pública e crimes violentos. Em relação à reforma em relação à nova Previdência, é um projeto que vai ser apresentado amanhã, como já foi afirmado. Essa nova Previdência é uma mudança necessária, tá? Mas quem fala sobre essa mudança é o Ministério da Economia. Da parte do Ministério da Justiça, o Ministério da Economia tem o total apoio, como tem o apoio do governo. As duas mudanças não são incompatíveis, certo? No fundo, na minha opinião, uma reforça a outra, porque todas elas caminham no sentido de trazer ao país um melhor ambiente econômico e da qualidade de vida das pessoas. Senhores, senhoras, agora eu falei que respondia mais duas perguntas, está encerrado. Pode ir. Boa tarde a todos. Funcionando já? Eu tenho que baixar aqui, ó. Bem, boa tarde a todos. Nós fomos gentilmente convidados pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, para apresentar o projeto, o pacote anticrime do governo federal, do governo do senhor presidente Jair Bolsonaro. Viemos aqui vários ministros, ministro Onyx, ministro Damares, ministro Mandetta, ministro Carlos Cruz, ministro Paulo Guedes, para demonstrar a coesão do governo em relação a esse projeto. O mesmo pode ser dito em relação amanhã ao projeto da nova Previdência. É um governo que está buscando mudanças para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para isso, se faz necessário melhorar a segurança pública, enfrentar o crime organizado, o crime violento e o crime de corrupção, como nós já adiantamos diversas vezes. São problemas que caminham juntos e as medidas para serem eficazes têm que ser conjuntas. É um projeto simples, os senhores e as senhoras já tiveram a oportunidade de vê-lo, examiná-lo, e as medidas ali propostas são facilmente compreensíveis. Se quer aí endurecer em relação à criminalidade mais grave, como eu disse, não é um endurecimento geral, mas em relação à criminalidade mais grave tem que haver um endurecimento. Medidas de investigação que sejam eficazes contra crimes complexos, como criar bancos nacionais de informações e dados, como introduzir técnicas de investigação como escuta ambiental e agente encoberto. E, por outro lado, destravar a legislação processual. Não podemos ter aquele processo que nunca termina, isso não funciona e o governo está mostrando ao que veio. Tem que ser um líder, o governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso, convencer os parlamentares do acerto das medidas e, obviamente, estamos abertos ao diálogo para aprimorar o projeto aqui dentro do Parlamento. O Congresso está sensibilizado, ministro? Vão aprovar? O senhor está otimista em relação a essa aprovação? Alguns parlamentares reclamam de falta de diálogo do governo. O governo está totalmente aberto ao diálogo. Vamos colocar assim claramente. Eu tenho recebido diversos parlamentares, ministro Onyx igualmente, todos os ministros têm recebido parlamentares. Eu estive aqui na Câmara, no Congresso, antes mesmo do projeto ser apresentado, para explicá-lo aos parlamentares e resolver dúvidas. E assim por diante, nós estamos totalmente disponíveis para dialogar. O trabalho do parlamento é o trabalho do debate. E nós estamos prontos para o debate. O projeto está no site do Ministério. Bem, a ideia inicial era apresentar um projeto único. No entanto, na evolução do estudo sobre o projeto,
foi constatada a necessidade de apresentar parte dele por projeto de lei complementar. Então uma parte foi separada e foi resolvido apresentar um projeto em separado da criminalização do Caixa 2. Isso não muda nada em relação ao comprometimento do governo ou do Congresso em relação à criminalização do Caixa 2, de uma criminalização mais adequada do Caixa 2. Apenas foi uma opção de apresentar em separado. Para facilitar a Em que medida que isso? Havia uma reclamação, veja, o governo está aberto ao diálogo e a ouvir reclamações. Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime organizado, homicídios e corrupção. E houve vamos dizer, reclamação para que não fosse tratado juntamente com essas outras condutas delitivas mais graves. É uma reclamação compreensível e foi acolhida, foi aceita, simples assim. O senhor acha que as crises em relação ao governo, esse problema de ministro caindo, a influência dos filhos do presidente, o senhor acha que isso influencia na disposição do Congresso em aprovar essa Veja, no mundo real não existe nenhuma crise dentro do governo, o governo está apresentando projetos, hoje é um projeto consistente, amanhã vai ser apresentado um projeto da nova presidência absolutamente consistente. Na área da segurança pública, que eu posso falar um pouco mais, houve uma crise de segurança no Ceará que foi debelada, foi debelada sem que a Força Nacional se envolvesse em qualquer confronto que envolvesse morte de inocentes ou mesmo de criminosos. Essa situação foi resolvida. O governo tem agido para isolar lideranças criminosas de uma maneira exitosa, fazendo, junto com o governo de São Paulo, algo que há 12 anos se planejava, mas não se fazia. O governo houve, infelizmente, essa tragédia de Brumadinho e o governo federal reagiu, outros ministérios com extrema competência para atender. Então, no mundo real não existe crise nenhuma. No mundo real, na minha avaliação, e desculpe aqui se isso parece um pouco laudatório do atual governo, o governo tem sido absolutamente exitoso nas propostas e projetos que tem apresentado. Obrigado. Renatinha! Gente, eu pra imagem aqui, pra imagem. A princesa pra imagem, pode estar. Vai lá, Júlio. Eu falei pra tu, Júlio. Eu tava fazendo. É uma coisa ou outra. Legal, tio. Desculpa, irmão. Correria aí. Não, essa mundo minha vida. Quer vir mais, Cláudio? Vai na porta. O último, vai, entra aí os imagens, por favor. Olha essa, Gabriel, quando me chegou agora, vai lá. Vai lá, gente, vai lá. Manda mensagem, eu te mando a foto. Fala o nome do deputado que a gente manda.